Olá, amigos. O nosso quadro de hoje, falando de Espiritismo, comigo, Regis Silva, traz como tema uma proposta do apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. O Leon Denis, gente, agora dia 1 de janeiro, nós comemoramos 171 anos do seu nascimento. Seus pais eram operários, né? Não eram da nobreza da França, vamos dizer assim. E ele sempre foi um autodidata, não cursou grandes faculdades, mas se desempenhou e saiu muito bem como um pensador espírita que era e um filósofo espírita que foi. E é importante nós estudarmos Kardec, mas também é importante nós estudarmos todos aqueles outros que também contribuíram com o seu pensamento dentro da doutrina espírita. Eu tenho muito respeito pelo escritor, palestrante espírita, o Richard Simonetti. Mas eu discordo do Richard porque muitas vezes, quando se traz um tema para ele e quer que ele, como grande estudioso da doutrina espírita que também é, analisa esse tema sobre a ótica espírita, ele sempre diz o seguinte, que não pode, porque esse tema não foi tratado dentro da codificação. Portanto, não tem, em relação a esse tema, uma visão espírita. Ora, com isso, eu não sei quais são os motivos, mas o Richard está dando, né, força para aqueles opositores do espiritismo, né? Ou melhor dizendo, para todos aqueles que são opositores às ideias espíritas que teve uma continuidade depois de Kardec, porque está apenas dizendo que espiritismo é Allan Kardec, é a codificação, e não é. Leon Denis mesmo tem o título de o apóstolo do espiritismo. As suas obras são obras complementares, muito significativas e importantes para nós. E uma coisa que eu quero aqui chamar a atenção de todos: Espiritismo não é de Kardec, Espiritismo não é de Chico, Espiritismo não é de Leon Denis, Espiritismo não é meu, não é de ninguém, são dos espíritos. E esses não se calaram com o desencarne do senhor Allan Kardec, muito pelo contrário, continuaram divulgando, nos esclarecendo, né, em relação aos ensinos de Jesus Cristo, né? Mas deu agora de uma maneira rediviva. Então, logo, essa história de que espiritismo se encerrou com Kardec, quem pensa assim eu respeito, mas eu discordo profundamente. Mas vamos estudar hoje, né, a proposta do Leon Denis. Que proposta é essa? É uma proposta boa, porque se não fosse bom ele não ia trazer pra gente, não é verdade? Querer saber amar, né? Até lembrou um pouco aquele filme com a Julia Roberts, né? Comer, rezar e amar. Eu acho que é, ou é rezar, comer e amar. Enfim, mas a proposta do Leon Denis é essa: querer, saber e amar. E ele diz o seguinte: todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. E nós vamos, através da proposta do Leon Denis aqui, falar de cada uma delas, em especial, para depois chegarmos a uma conclusão e realmente nós iremos perceber que esses são as chaves do nosso progresso espiritual: querer, saber e, principalmente, profundamente amar. Querer, querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Isso é o querer, não é? Eu quero muito me tornar professor.
é que a gente consegue, né? Basta apenas o querer? Não. Mas a gente tem que começar de um ponto, né? De um início. E o início de tudo é querer. Então, eu quero ser um professor. Então, vou buscar. Qual é o outro passo, gente? Saber, né? E para consolidar isso de uma maneira que a minha profissão como professor, ou qualquer outra profissão, mas eu estou usando aqui a de professor, ela jamais seja um motivo de infelicidade para mim, ou de arrependimento por essa escolha lá atrás, quando eu quis, eu tenho que trazer e permanecer dentro dela, né, o amor. Eu acho tão bonito histórias de pessoas, principalmente no interior do Nordeste, né, ou mesmo do sertão, enfim, que passam muitas dificuldades e ganham a miséria. São professores, mas tem um sorriso lindo que vem de dentro para fora, porque está sendo ali a diferença, levando a diferença e levando o saber para aquelas crianças. Eu acho isso muito bonito. Enquanto tem muitas pessoas que buscam a profissão de professor, ou como qualquer outra, não pela vocação, não pelo amor, mas pela questão material e financeira da coisa. A esses eu só tenho a dizer que eu lamento. Saber. Saber. Porque sem um estudo profundo, sem um conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade pode transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a que aspiram governar. É verdade. Não basta apenas querermos algo. Nós temos que também saber por quê, né? E saber requer de nós estudo sobre aquela coisa. Eu sou espírita. Eu iniciei o espiritismo hoje. Não basta apenas eu ler, não compreender. Não basta apenas eu realizar a caridade, se eu não sei qual é o sentido real da caridade. E deixo aqui uma deixa para vocês. Que coisa. Que próximo sábado nós vamos tratar do sentido real da caridade. Ok? Mas não basta apenas fazer. Tem que antes saber o porquê e compreender. E como a gente faz tudo isso? Através do estudo. Através do conhecimento que a gente adquire. E conhecimento só se adquire com estudo, né? Estudo e prática, prática e estudo. Nós não podemos apenas levar adiante algo que a gente mesmo não vivencia, só porque lemos ou outro nos passou, né? Poder levar a gente até pode, mas no sentido real da coisa é melhor quando a gente descobre o motivo daquilo. A gente se torna seres mais motivados, né, em relação à coisa. E o conceito principal, fundamental de tudo: amar. Acima, porém, de tudo, Leon Denis diz, é preciso amar. Porque sem o amor, a vontade, a ciência aqui como sinônimo de conhecimento, né, seriam incompletas e muitas vezes estéreis, né? Ou seja, é aquela coisa que nasce dentro de nós, a princípio tem aquele impulso bonito, mas não vai para frente. Porque faltou o ingrediente principal para dar sustentação, para nos dar força, para irmos além. É o verbo amar. Sem amar, lembra do nosso outro quadro? Sem amor, gente, nós não somos nada, absolutamente nada. O amor ilumina-as, fecundas, centuplica-lhes os recursos.
Não se trata aqui do amor que contemplam sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem, a verdade pelo mundo. Quando ele diz assim, que esse amor não é aquele que apenas sabe, mas não age, né? Eu lembro de Chico Xavier. Porque o Chico, ele amou o mundo, vamos assim dizer, parafraseando lá, o próprio Chico, porque se eu não estou enganado, a frase é de João Evangelista, né? Que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho primogênito, né? Então, Chico amou o mundo de tal maneira que não bastou apenas ele verbalizar esse amor, que já seria de grande coisa, na verdade, mas ele exemplificou, né? A sua vida toda, todos os seus gestos, todas as suas atitudes, denunciava explicitamente o amor que o nosso querido Cândido tinha e continua tendo por todos nós. Não se iludam. O amor hoje do Chico, ele apenas centuplicou-se, né? Porque hoje é um espírito livre do corpo físico. A vida terrestre é um conflito entre as forças do mal e as do bem. O dever de toda alma viril é tomar parte no combate, trazendo-lhe todos os seus impulsos, todos os seus meios de ação, lutar pelos outros, por todos aqueles que se agitam ainda na via escura. O uso mais nobre que se pode fazer das faculdades é trabalhar por engrandecer, desenvolver no sentido belo e do bem. Vivais no dia que a humanidade tiver aprendido a comungar pelo pensamento e pelo coração com foco de amor, que é o esplendor de Deus. Meus queridos, todo esse ensinamento, essa proposta do Leon Denis, que nos traz grandes reflexões, foi extraído do seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Essas são algumas capas do livro que tem como a editora a própria FEB. Recomendo que leiam Leon Denis. Recomendo, né? Nós ainda sabemos que é muito grande o interesse de alguns amigos espíritas, simpatizantes ou aspirantes, de apenas buscar romances. Os romances são válidos, muito válidos, mas eles são como se fosse ainda aquela cartilha que nós aprendemos o beabá ainda lá no maternal, mas é preciso avançarmos, né? Ninguém passou a vida toda no jardim de infância nem no maternal. Veio os outros períodos, né? E é preciso estudarmos as outras obras também. E o Leon Denis, gente, a sua linguagem é muito enriquecedora. É simples. Então não tenham medo e nem julguem, pelo amor de Deus, não julguem o livro pela capa ou por falta de figurinhas nele, né? Vamos progredir, gente. Se faz necessário nós progredirmos. E nós só seremos bons espíritas, né, no sentido literal da palavra, se também adquirirmos o conhecimento. Lembre-se da recomendação do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Porque a evolução, o progresso individual do ser, de todos, se dão dentro de dois padrões, né? E não podemos fugir disso. É o progresso intelectual e o progresso moral. Ou seja, conhecimento mais amor. E foi mais ou menos isso, de uma maneira bem rápida, que nós tratamos hoje aqui no nosso quadro, trazendo essa proposta do Leon Denis, repito, que está nesse livro, que é de fácil entendimento e que todos podem, não conseguindo adquirir ele, suas cidades, livrarias, ou pegar emprestado na casa espírita, enfim, baixem, né? Baixem e leiam, né? Porque é muito bom. Vocês só têm a ganhar fazendo isso. E
também é nesse livro que tem essa frase dele que eu acho fantástica, porque antes de ter descoberto essa frase dele, eu já venho aqui várias vezes repetindo, para que nós tenhamos esse cuidado com a leitura, com a maneira que a gente lê, com a maneira que a gente estuda os livros, para não sair por aí espalhando achismos, né? Então a frase dele é a seguinte: é necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quintessência. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita, ou seja, não se aproveita nada. O livro espírita ele é para ser lido muito devagar, né? Tem pessoas ansiosas que querem ler o livro dos médiuns, o livro de A Gênese, o livro dos espíritos, e depois querem ler o livro do Chico, do Emmanuel, termina se perdendo, porque não parou para meditar naquilo que está lendo. É necessário. Calma, não precisa ler 3, 4 livros de uma vez, não. Um por ano, mas sendo bem lido e bem estudado, já vale muito a pena, né? Porque você assimilou aquele conhecimento, né? Então isso é muito mais importante do que ler, porque tem gente que acha que ler muito livro é até mesmo uma competição, né? Ah, eu li tantos livros, eu tenho que ler mais de sei quantos livros por ano, sei lá. Não é assim, gente, é devagar, né? Agora, aqueles que conseguem fazer isso e guarda o que eu duvido muito, mas que conseguem extrair o conhecimento daquele livro para si, eu os parabenizo. Eu, como não tenho condição nenhuma, até mesmo por conta das minhas limitações, eu costumo ler 2 ou 3 livros ao ano. Agora, estudar partes, né, soltas de um livro, eu faço isso sempre. Então, né, esse aí é o recado que a gente hoje tem para dar e dividir, compartilhar com vocês. Querer, saber e amar. Só basta cada um ter a vontade, seguir essas orientações e certamente nos tornarão seres muito mais melhores que ontem. Por isso que o tempo é precioso demais e por isso que a gente tem que escolher com cuidado tudo aquilo que a gente vai trazer para a gente, seja uma leitura, seja um filme, seja um repórter, seja novela, enfim, né? Porque tudo isso serve para que a gente construa ou renove certas coisas de nós, ou até mesmo não, dependendo da coisa, em vez de a gente estar nos modificando para melhor, a gente só está alimentando aquilo e nos estacionando naquilo que a gente sabe que devemos e é preciso mudar. Então, mais uma vez, eu recomendo o livro. O Problema do Ser, do Destino e da Dor é fantástico. Até mais, até o próximo quadro. Lembrando que no próximo sábado a gente vai discutir sobre a caridade e o seu sentido real. Até lá!